Fala galera, tranquilo, Rafa Pinheiro aqui. Hoje trazendo pra vocês a. Eu chamo de Gabi ou eu chamo de Gabriela? Pode chamar de Gabi. Então, Gabi e eu não. Juliet. Não! Ilhas. Isso que ela disse, né? Eu adoro trazer gente com nome difícil de falar, impressionante. Então, a Gabi, né? Que vocês sabem já o sobrenome dela tá escrito aí. Pra falar um pouquinho sobre jornalismo em quadrinhos, né? Como sim é possível fazer quadrinhos, fazer jornalismo, os dois juntos e misturados, né? E esse é mais um vídeo dessa série, né, Bate-Papo Quadrinístico, onde eu chamo um convidado da cena, né, para falar sobre o que ele faz ou ela faz, né? E geralmente são quadrinistas, mas pode ser letrista e comunicador. No seu caso, você é quadrinista e jornalista, né? Então, gente relevante da cena que está fazendo coisas legais pelo quadrinho no Brasil. Deixem comentários, redes sociais dela aqui embaixo, as minhas também. Mandem mimos pro canal, caixa postal tá em algum lugar aqui que o Casinha vai botar pra mim. E é isso, falei muito. Gabi, quem é você? Quem sou eu? Eu sou jornalista, quadrinista, formada em jornalismo pela UFPB. Meu TCC foi uma reportagem em quadrinhos. E eu pesquiso jornalismo em quadrinhos, narrativas de não ficção, jornalismo visual, como trabalhar ilustração, tudo isso dentro de temas reais, temas com histórias reais. Show de E bola. meu primeiro quadrinho foi publicado em 2018, meu último foi em 2019, São Francisco, foi meu maior trabalho até então. E é isso. E acho que é importante falar pra galera, não sei se todo mundo tá ciente, mas você não é do eixo Rio-São Paulo. Não, não sou. Eu sou mato-grossense, cuiabana, e morei metade da minha vida entre Mato Grosso e Rondônia e a outra metade em João Pessoa. E agora você tá onde? Agora eu tô em Florianópolis. Tô fazendo o bingo das regiões. Porque realmente o seu sotaque eu acho que tem um pouco de tudo e não dá nem pra. Já foi, né? Não Já dá, foi. não dá. Ninguém adivinha de onde é. Beleza, então, primeira pergunta aqui, e lembrando, gente, quem quiser fazer perguntas, comentários estão abertos, a caixa de comentários é de vocês, comentem. Eu vou tentar responder o que eu puder, espero que a Gabi também, depois tente comentar, também responder as pessoas. E comentários super elaborados e grandes, não se esqueçam que nas lives agora, aos domingos, eu faço essa resposta de comentários cabeludos, tá? O que eu puder responder, né? O que não puder, perguntem pra ela, links dela na descrição. Então, a Tá primeira coisa que você rolando. meio que... Perdão, o quê? Eu ia dizer que tá rolando o serviço de atendimento ao cliente. Só mandar. É isso. Então, primeira pergunta para você, que você meio que já respondeu, né? Eu ia perguntar de onde veio o jornalismo na sua. Por que jornalismo e quadrinhos? Você fez jornalismo, né? Acho que. Então, a pergunta vai mudar. De onde veio o quadrinho? Né? Tá, eu desenho desde criancinha, mas eu desenhava só porque eu achava legal desenhar. E aí fiz aula de desenho por muitos anos. Realmente só porque eu achava divertido. Gostava de pintar, desenhar e tudo. E é isso em Chapada dos Guimarães, que é a cidade que eu morava antes de ir para João Pessoa. Quando eu cheguei em João Pessoa, eu passei um tempo sem desenhar, sem fazer nada. Aí, no ensino médio, eu voltei para as aulas de desenho. Eram lá no Espaço Cultural, que é um lugar que tem muito evento em João Pessoa e tem muito evento de quadrinho também, pelo menos tinha antes. E eu fazia aula de desenho lá, meu professor, ele gostava muito de quadrinho. Eu comecei estudando um pouquinho de mangá, e aí quando eu fui para esses estudos, ele me mostrou uns quadrinhos do Batman, e ele era super fã do Batman, e aí eu fiquei, caramba, que legal, vou começar a desenhar isso também. E aí era reproduzindo páginas mesmo, não cheguei a criar nada meu. E a partir disso eu comecei a ter esse interesse por estudar desenho, narrativa sequencial, nessa questão dos quadrinhos, mas ainda não tinha pensado no jornalismo em quadrinhos. Eu sempre quis ser jornalista e foi no início da graduação que aí eu tive que escrever um artigo para uma disciplina, pesquisa aplicada à comunicação, e eu nunca fui muito fã de linguagem acadêmica. Aí eu Somos pensei, dois. caramba. Aí eu fui atrás de algo que fosse um pouco mais misturado com alguma coisa que eu já gostava de fazer, nesse caso o desenho. E aí encontrei o trabalho do Joe Sacco, e aí eu fiquei super interessada nisso e comecei todas as disciplinas que tinha que fazer alguma pesquisa,
eu dava um jeito de encaixar jornalismo em quadrinhos para ir estudando cada vez mais isso. Então, foi a partir desse artigo que eu tive que escrever que o jornalismo em quadrinhos apareceu para mim. E eu fiquei, que mundo novo. Eu acho super legal quando a gente consegue traçar a gênese da coisa, né? Tipo, foi naquele momento, naquele ponto específico. Eu não sabia, eu achei que você fazia jornalismo e veio desenhar depois. Não, você desenhava e aí depois veio fazer isso em quadrinhos, né? Que interessante, cara. Uhum. E você citou o Joe Sacco, que eu acho que é o maior exemplo de jornalismo em quadrinhos aí. Quem não conhece, links. Mas, inclusive, tem que dissecar um Joe Sacco, né? Fazer um vídeo sobre Palestina ia ser legal pra caramba. Mas, enfim. Sim. Eu tava até... O que eu tava falando? Ah, é. Então, você que tem propriedade para falar sobre jornalismo em quadrinhos de fato, você acha que é de nicho? Você acha que tem mercado para quem lê jornalismo em quadrinhos? Certo. Eu acredito que tem nicho, primeiro porque se a gente for pensar, os quadrinhos e o jornalismo, eles estão muito ligados desde sempre, né? As primeiras tiras e tudo mais, publicadas em jornal, isso lá em 1800 e tanto, né? Que teve o Yellow Kid do Pulitzer e tudo mais, que o Pulitzer publicou no suplemento de quadrinhos dos Estados Unidos. Sempre teve muita ligação da narrativa sequencial dentro dos veículos de comunicação. Isso é uma coisa que já acontece há muito tempo. E aí, nos anos 90, no início dos anos 2000, a gente teve esse boom justamente com Palestina, né? Então, se você for parar para pensar, a gente tem essa ligação vamos colocar, desde sempre, desde que o quadrinho começou a aparecer. E aí, dos anos 90 para cá, começou a ser explorado mais essa questão de realmente trabalhar jornalismo em quadrinhos. Então, é um mercado relativamente novo, né? É uma coisa relativamente nova, se você for parar para comparar com a história do quadrinho no geral. Então, eu acredito que tem público, pelo menos o que eu vejo dos leitores, principalmente aqueles que apoiaram São Francisco, que vêm acompanhando outros trabalhos de outros jornalistas quadrinistas, eu vejo que tem muito jornalista que lê, e muito leitor de quadrinho no geral que é mais ligado à não ficção. Então, sei lá, o pessoal conhece uma Marjane Satrapi, né? Lê um Persepolis da vida, e aí, ou um Fan Home. E nisso vai tendo mais esse interesse de narrativas reais em quadrinhos. Então, eu acredito que tem esse público, são ou jornalistas, ou esse leitor. É claro que tem outros tipos de leitores, mas na maioria é isso. E eu acho que uma coisa interessante de ver é que, como o jornalismo em quadrinhos ele não chega a ser um gênero, existe essa confusão de chamar o jornalismo em quadrinhos como gênero, mas ele não é. Ele é uma forma de aplicar gêneros jornalísticos em quadrinhos. Então, eu posso fazer uma entrevista, eu posso fazer um perfil, eu posso fazer uma reportagem. E eu acho que é justamente essa gama de possibilidades que ele traz que traz mais público também. Porque às vezes eu não gosto de ler uma reportagem muito longa, mas eu gosto de ver uma entrevista com algum autor que eu goste, sabe? E aí tem essa entrevista em quadrinho. Eu gosto de ler uma coisa mais curtinha, o trabalho do Pablito Aguiar, por exemplo, que são entrevistas curtinhas e ele faz muito para a web. Então você tem tantas possibilidades de abordar o jornalismo em quadrinhos que eu acho que tem público para cada um desses tipos. Entendi. E eu acho legal que, como você falou, é uma coisa meio recente, né? Talvez ali o nascimento nos anos 90, mas apesar disso, a gente tem uma galera fazendo lá fora, né? E eu particularmente notei que aqui no Brasil, sei lá, de um ano pra cá, apareceu uma galera fazendo no Brasil também. Então, você sabe dizer pra gente se tem uma galera no Brasil, se existe um núcleo, se a galera se comunica, existe um grupo de jornalistas quadrinistas no Brasil? A gente tem, inclusive, um grupinho de WhatsApp. Claro que não dá para saber se é todo mundo que está produzindo jornalismo em quadrinhos que está lá, né? Até porque somos poucos ali no grupo, mas sempre que a gente vê alguém se movimentando nessa área, a gente vai, fala com a pessoa, se quer entrar, participar também. Eu acho que aqui no Brasil dá para dizer que quem deu o pontapé inicial no jornalismo em quadrinhos brasileiro foi o Alexandre de Maio. É o autor de Raul, foi até finalista do Jabuti ano passado. Então, a partir desse trabalho do Alexandre,
fui indo cada vez mais. É aquele negócio, a partir do momento que você vê que dá para fazer, aí mais gente vai querer fazer também. Quando eu fiz o meu TCC, eu tomei como base, além do trabalho do Alexandre, o Estilhaço, da Carol Ito, que foi o TCC de jornalismo dela e também foi uma reportagem em quadrinhos. A Elodângelo, com Quatro Marias, também foi TCC e reportagem em quadrinhos. E aí, na mesma época que eu estava fazendo meu TCC, a Cecília Marins estava fazendo dela, Parque das Luzes, e a gente não tinha se falado ainda. Depois que eu entreguei o meu TCC, que eu conheci a Cecília, a gente viu que a gente estava trabalhando a mesma coisa. Então, é simultâneo, às vezes tem muita gente trabalhando nisso e não sabe ainda. Quando o Augusto Paim, que ele também é pesquisador e escreve reportagem em quadrinhos também, ele que me chamou para participar desse grupo. E aí eu cheguei lá, tava a Cecília, tava a Carol Ito, tava a Elodângelo, tava o Di Maio, tava o Vilauba, o Pablito. Então é essa galera que tava fazendo trabalho em locais diferentes e acabou se juntando. Ah, muito bom. Então eu acho assim, o Brasil tem muita gente produzindo, mas não é tanto quanto lá fora. E apesar disso, a proporção de jornalistas jornalistas quadrinistas é grande, né? Acho super legal isso. Uma coisa que eu queria perguntar, e é o que mais me chama a atenção, não no sentido de ser bom ou ruim, mas no sentido de ser curioso no jornalismo em quadrinhos, é a velocidade. Porque, digamos que, em alguns casos, né, falando de reportagens mesmo, né, reportagem em quadrinhos, por exemplo, o Joe Sacco, ele não consegue ir para faixa de Gaza e tal, e entrevistar gente, fazer coisa para ir publicar na semana seguinte, né? Existe todo um processo de produção, né? E como é que isso funciona em relação ao jornalismo, que é uma coisa mais rápida, que é uma resposta imediata quase a acontecimentos reais, né? Existe algum tipo de definição? Qual o tempo médio que às vezes acontece? Não existe isso? Como é que as pessoas reagem a uma notícia velha, digamos assim, em quadrinhos? Mas aí, nesse caso, seria justamente a questão de focar nos gêneros. Porque quando a gente pensa em jornalismo e coisa rápida, a gente está pensando numa notícia. E uma notícia, com certeza, ela vai ser uma produção assim. Aconteceu, você já tem que mandar e o mais rápido possível. Então, você não faria uma notícia quente assim, de cara, em quadrinhos. Não tem como. Uhum. Ninguém é uma máquina. Mas se você for pensar em grandes reportagens, não importa se é fotoreportagem, texto, vídeo, tem produções de reportagem que levam, às vezes, até 2 anos para serem produzidas. Isso sem ser em quadrinho, isso independente da plataforma utilizada. Então, ele não vai diferir muito de uma produção de uma grande reportagem que leva esse tempo. É só a questão realmente da sobrecarga de trabalho, quando é você que entrevista, é você que escreve, é você que desenha, tudo isso tem uns níveis diferentes, né? Tem jornalista que trabalha com um desenhista, o Paim, o caso dele é esse. Tem também, eu acho que um exemplo de coisa mais rápida, Trio Luiz Menezes, do Aos Fatos, ele faz a checagem lá no Aos Fatos, ele ilustra e tudo mais. E mesmo assim, tem o tempo da checagem da informação para ele fazer a ilustração para ir postar. E o Luiz tem uma tese justamente sobre essa questão de gêneros jornalísticos no jornalismo em quadrinhos. Então, é muito isso. Realmente é uma grande reportagem, que tanto texto, quanto foto, quanto vídeo, pode levar muito tempo para ser feita também. Uhum. E no seu caso, você faz a reportagem, faz o estudo, entrevistas e desenha. Exatamente. E você saberia dizer se é o mais comum isso ou alternativo no Brasil? Eu vejo que é mais comum isso no Brasil, porque os exemplos que eu citei, o Pablito faz a entrevista e desenha, a Cecília faz a entrevista e desenha, o Carol também, o Di Maio também. Eu acho que a maioria é assim. Até porque, pelo menos para mim, para chegar e ilustrar a entrevista de alguém, eu não sei se eu me sentiria muito confortável, mas aí acho que parte do fato de que eu sou jornalista e eu gosto de realmente eu fazer a entrevista e saber o que estava se passando direitinho na hora para eu passar para o papel. Então, eu acho que é isso. Quando você tem a opção de desenhar, é melhor que você desenhe, né? Porque você estava lá, era você que estava entrevistando a pessoa, mas parte muito de quem faz, não é uma regra assim, é desse jeito que tem que fazer.
Entendi. Falando sobre desenho, depois eu quero entrar num outro aspecto que é processo criativo e tal, mas falando do desenho, você acha que existe uma cara do jornalismo em quadrinho, uma linguagem visual específica? Por exemplo, você pensa em super-herói, você associa com aquele musculoso de colã, né? Será que tem, ou porque eu não noto, eu acho que é muito mais um traço muito mais autoral, né, no jornalismo em quadrinhos. O que você acha Ah, sobre isso? eu acredito que sim, eu acredito que sim. Primeiro porque o jornalismo não é uma coisa subjetiva, a gente não tem. Quer dizer, o jornalismo não é uma coisa que não seja subjetiva. Você está vendo ali, de qualquer maneira, é a sua visão. Você não tem como ser imparcial a partir do momento que você está contando uma história que você está ouvindo, você está colocando um pouco de você ali, né? Então, não tem como você colocar um traço específico ou uma figura específica para o jornalismo em quadrinhos, até porque você está contando histórias de pessoas super diferentes, em locais diferentes, temas diferentes. Eu acho que não teria como fazer uma associação direta a isso. Entendi. Então, fala sobre o processo criativo, processo de produção, eu diria, que é mais do que o criativo, que é como é que funciona isso, as etapas, né? Então, você primeiro pesquisa tudo, depois senta e desenha, ou vai pesquisando e vai desenhando, e aí você mostra, sei lá, é uma entrevista, você mostra pro cara primeiro o desenho para ele aprovar ou não. Como é que é esse processo? Eu não mostro o desenho para entrevistado antes para aprovação, mas é porque até então eu não precisei. Se fosse um assunto muito delicado, como por exemplo o caso da Cecília, que ela falou Eu ia sobre citar exatamente ela. prostituição no Parque da Luz, ela tinha que mostrar para as pessoas, porque as pessoas precisavam se sentir seguras e saber que ela não ia revelar a identidade nem nada. No meu caso, isso ainda não aconteceu, então não precisei fazer. Aí eu não mostro desenho para entrevistado. No máximo, eu mostro alguma coisa que eu já tenha feito para a pessoa entender o que é jornalismo em quadrinhos, né? Porque Aham. ainda tem essa coisa de como assim você Sim. vai desenhar o que eu estou falando? Então, no máximo, eu mostro alguma coisa já feita. E sobre o processo, eu faço como o inicial, eu faço como uma reportagem normal mesmo. Eu faço as entrevistas, faço a pesquisa, eu elaboro o roteiro como se eu estivesse elaborando um roteiro de reportagem primeiro, e depois eu faço a adaptação desse roteiro para quadrinho. Para mim, funciona melhor assim. Não sei por quê. Sempre fiz assim, então Justo. acaba que para mim funciona melhor estruturar a reportagem e depois pensar em como colocar isso em quadrinho. E aí eu separo as referências visuais e a partir disso seria o processo de quadrinho mesmo. Eu junto o processo de elaboração de reportagem com o processo de elaboração de um quadrinho. A partir desse roteiro adaptado, aí eu faço os thumbnails, faço layout direitinho, penso o que eu quero colocar, onde eu quero colocar. Aí rascunho, arte final eu faço tudo na mão. Eu só uso o Photoshop para regular os níveis mesmo, depois de digitalizar, e para letrar. Mas a arte, a minha é toda na mão. E sempre preto e branco. Sempre preto e branco. Mas já imaginou ou colorir ou chamar coloristas, ou não é uma coisa que você acha que vale a pena? Em questão de valer a pena ou não, eu acho que é mais uma questão do estilo mesmo. O preto e branco de alto contraste é uma coisa que eu gosto muito de trabalhar, sabe? E isso veio, acho que talvez um pouco da influência de começar a estudar mangá, teve muita leitura de Dylan Dog nesse meio também, e é aquele preto e branco bem Justo. contrastado. E aí eu gosto muito desse estilo do preto e branco, então é uma coisa que eu gosto bastante de trazer para as minhas reportagens também. Então não penso em colorir, mas também não é um negócio, nunca vou chamar colorista. Não, pode acontecer, né? Entendi. Tá, então agora já batemos a marca de muitos minutos. Fala pra gente o que tem de novo aí. Tá fazendo uma coisa nova? Você fez agora o São Francisco. E agora? Qual o próximo passo? Pode falar, não pode falar? Eu tô com um quadrinho com a Thalita Grass para ser lançado no final desse ano. Não posso falar nome ainda, mas é baseado em uma história real. E tô com um projetinho de entrevistas em quadrinhos também, que eu também não posso falar muita coisa ainda, mas vai ser para esse ano. E nessa, por enquanto, de quadrinhos e de jornalismo, é isso.
eu penso em fazer outro livro-reportagem grande desse no formato do São Francisco, porque é uma reportagem que levou quase um ano, desde as entrevistas até o final, e é muito o que eu gosto no jornalismo em quadrinhos, sabe? É essa coisa realmente de ir para o lugar, de passar por todo o processo, de ser demorado mesmo em pesquisar, é isso que eu adoro. Então, tenho planos para quando puder viajar novamente, fazer outra coisa nesse estilo, mas por enquanto são esses dois. Entendi. E pra galera conhecer então e comprar São Francisco e pegar tuas paradas, onde é que é? Para comprar São Francisco vai ser um pouquinho complicado, porque meu estoque esgotou, o estoque das lojas esgotou, ainda bem. E o João, que é meu parceiro no São Francisco, é um livro que mistura quadrinho e fotografia. Eu fiz o quadrinho, ele faz a fotografia. Ele tem alguns exemplares ainda, mas ele não está podendo enviar, por motivos de quarentena. Então, por enquanto, a gente está segurando as vendas até as coisas melhorarem um pouquinho. Tem uma reportagem que foi o meu TCC, Filhas do Campo, foi publicada na Café Espacial 17, esse está à venda lá no site da Café Espacial. E eu sempre posto o que eu estou trabalhando, o que vai acontecer nas minhas redes sociais. Show de bola, que estarão na descrição. É isso, então muito obrigado. Espero que tenham gostado, gente. E é isso, sigam ela, sigam a mim, sigam todo mundo do quadrinho, sigam as referências que a gente citou aqui. Eu espero que o Kazian vai botar todo o nome de todo mundo aqui embaixo, com um linkzinho pra galera conhecer. E eu acho que é isso. Então curte, comenta, compartilha, se inscreve. Coisa Reta todo mundo já sabe. Comentem quem vocês querem ver na próxima entrevista aqui. E tamo junto. Obrigadão mais uma vez. Quer fazer considerações finais aí antes de terminar? Não, acho que é isso mesmo. Sigam todo mundo que eu citei. Ainda tem muito mais gente que eu não citei. O problema de citar nome é isso, né? Sempre esquece alguém, mas sigam essas pessoas que são profissionais incríveis e acompanhem o jornalismo em quadrinhos brasileiro. Sucesso. Valeu, gente. Aquele abraço. Tchau, tchau.